Fala investidor, fala investidora, esse vídeo vai ser muito interessante porque nós vamos discutir aqui o resultado do Bradesco que acabou de sair. Então, sem mais delongas, fique comigo pro vídeo depois da vinheta. Então, vamos lá. Bem, então eu vou trazer vocês aqui direto para a tela para que a gente possa passar de uma forma bem rápida pelos lucros que nós tivemos nos trimestres anteriores e aí logo nós vamos discutir o que aconteceu com o resultado do Bradesco nesse quarto trimestre de 2022. Então, passando aqui no primeiro trimestre de 2022, nós tivemos um lucro líquido recorrente de 6,8 bi. Indo aqui para o outro relatório do segundo trimestre, nós tivemos alguma coisa aqui na casa dos 7 bi de lucro. Chegou no terceiro trimestre, nós tivemos aqui 5,2 bi de lucro e finalmente para este nós tivemos 1,5 bilhão de lucro. O que eu acho mais interessante a gente notar, primeiro, qual era a perspectiva. Olhando aqui, a perspectiva do mercado era que o Bradesco deve apresentar uma queda na casa de 36% no seu lucro líquido e isso levaria para casa de 4 bilhões e 200 milhões de reais para esse único trimestre. Então, olhando para o que era projetado e para aquilo que efetivamente veio, nós tivemos uma perda, vamos dizer assim, nós tivemos uma quebra de expectativa de 67%, ou seja, esperava-se 4,2, vieram 1,5 bi de lucro, é uma queda muito grande ali na lucratividade que era esperada e era projetada. Então, já antecipando qual é a minha perspectiva para amanhã, Bradesco deve começar o dia despencando na nossa bolsa, afinal de contas, a perspectiva de lucro que era trabalhada ali pelas casas de investimento foi extremamente frustrada. Então, muito provavelmente nós teremos uma quebra ali muito grande nas ações, nós teremos uma queda muito forte ali dentro. Então, é muito provavelmente você que é investidor, você que é investidora dessa ação, já tome cuidado na hora de fazer a compra, porque se você quiser aumentar a sua posição nesse banco, talvez amanhã seja o momento ideal para que você possa fazer isso. Claro, eu não posso aqui te dizer se é um bom ou mau investimento, no entanto, olhando exatamente para tudo que eu já vivi na Bolsa de Valores e para aquilo que efetivamente anda acontecendo, é assim, quando o mercado tem uma perspectiva, ainda que seja lucrativa, se essa lucratividade veio abaixo do esperado, a ação ela cai bastante. Então, olhando para isso aqui, já fique esperto para os próximos dias, porque afinal de contas, Bradesco vai provavelmente cair sim. Então, olhando aqui, eles colocam de uma forma bem clara aqui para nós que em relação aos 12 meses, em relação ao quarto trimestre de 2022 e o quarto trimestre de 2021, nós tivemos uma queda na sua lucratividade de ano contra ano de 75,9%. Em relação de trimestre a trimestre, do terceiro para o quarto trimestre, nós tivemos uma queda aqui na casa dos seus quase 70%. O que é interessante a gente analisar ainda assim é que o retorno do banco efetivamente ainda se manteve em um patamar bastante interessante, aqui em 13%. Nós temos aqui algo que é bastante interessante também para o acionista, que é o payout do banco, que ficou em 52%, que ficou aqui na casa de 10 bilhões e 200 milhões de reais. Para que a gente possa fazer uma conta de forma extremamente simples, eu vou pegar aqui 10 bilhões e 200 milhões de reais para que a gente possa fazer essa conta. E aí aqui eu vou pegar a quantidade de ações que nós temos de Bradesco, e aí eu vou dividir uma coisa pela outra, e nós teríamos alguma coisa na casa de 95 centavos por ação. Claro, você deve considerar que durante todo o ano nós sempre conseguimos ali um valor de mais ou menos O que você deve considerar também é que durante o ano o Bradesco sempre paga mensalmente 1 centavo ali de JCP para questões tributárias e isso é interessante você tirar desse valor. Então, muito provavelmente o Bradesco deve anunciar um dividendo. Agora, considerando que 95 centavos é hoje a cotação do dividendo que nós temos em relação ao preço, por exemplo, de BBDC4, que está em 13,8, nós temos um dividendo na casa aqui mais ou menos dos seus 6,8% apenas para o ano de 2022. Talvez seja um dividendo até interessante, considerando as cotações que hoje já estão extremamente defasadas. Então, mais uma vez, vamos voltar aqui para o relatório para que a gente possa enxergar algumas outras coisas do que efetivamente aconteceu. E eu acho que assim, a gente pode passar de uma forma bem rápida por aqui, só para que a gente possa depois enxergar o que efetivamente a gestão aqui do Bradesco ela falou sobre esse resultado. Então, passando aqui de uma forma bem rápida, o resultado com as operações de seguro, elas tiveram um aumento no trimestre de 24% e nos 12 meses de
22% praticamente. Em relação às receitas de prestação de serviço, então, lembrando, aquilo que eu falei já no vídeo anterior a respeito de outros bancos, as prestações de serviços dentro dos bancos, elas vão sim se manter fortes, afinal de contas, para aquelas fintechs que não conseguem trazer um gerente exclusivo para um determinado cliente, ou talvez não tenham um valor tão significativo ali dentro que justifique você ter um gerente para aquela pessoa, é interessante você, dentro dos bancões, enxergar que essa receita ela permanece crescendo, claro, a níveis bem menores, mas permanece crescendo. Agora, a margem com o cliente, é interessante a gente ver que neste trimestre ela caiu um pouco. Agora, no ano todo, ela subiu aqui 18,3%. Nós temos aqui as despesas operacionais, elas subiram também bastante, nós temos aqui 13,5 bi, então só nesse trimestre nós tivemos uma alta de 8,6, foi bastante coisa aqui para esse trimestre. Descendo aqui um pouco, a gente faz um pouco da análise da carteira de crédito. No geral, o Bradesco ele tem quase 900 bilhões aqui sobre gestão, com aumento nesse trimestre de 1,5. Em relação à pessoa física aqui dentro, nós temos 361 bilhões e pessoa jurídica 530 milhões. Ambos, nesse único trimestre, nós tivemos uma alta aqui de quase 1% e na pessoa física 2,4%. Agora, olhando aqui para a lucratividade recorrente do banco de ano para ano, a gente vê que o Bradesco ele sempre fica nessa casa de 19, 21, 19, 20 e nós tivemos aqui anos um pouco assim fora do normal, mas que justificam sim um banco ser tão interessante quanto o Bradesco, afinal sua lucratividade é bastante alta. Agora, o que você deve notar, especialmente nesse ponto, é que os investidores, quando acabou o ano aqui de 2021, nós esperávamos um resultado acima do que veio aqui atrás. E como esse resultado veio abaixo na casa aqui dos seus 6 bilhões de reais, talvez sim justifique-se toda essa queda que nós tivemos nas ações nesse último tempo. Agora, aqui eu acho que é a parte principal que nós devemos nos atentar. É interessante eles colocarem aqui que houve algumas questões de instabilidade política e econômica durante todo esse tempo. Nós tivemos aqui diversos problemas com o aumento da nossa taxa de juros, nós tivemos uma crise política aqui interna, que tudo isso, claro, impacta de forma bastante substancial os resultados dos bancos. Então, o que é interessante a gente notar, e esse é o parágrafo mais importante, eu vou até mudar de cor, que eles colocam que com os recentes eventos envolvendo um cliente de large corporation, ou seja, eles estão falando aqui da Americanas. O que eles falam? Que eles fizeram uma provisão de 100% da operação. E se nós lembrarmos lá atrás o que aconteceu, nós sabemos que a Americanas ela tem dentro do Bradesco uma dívida ali na casa dos seus 4 bilhões de reais, então eles fizeram um provisionamento de todo esse valor lá dentro e isso, claro, acabou impactando os resultados de uma forma muito forte. Olhando aqui para a carteira de crédito, eles colocam aqui aqueles comentários que eu fiz lá em cima, que subiu aqui 9,8 em 12 meses, 1,5 no trimestre, enfim, esses daqui são os resultados que nós já olhamos lá em cima, mas o mais interessante foi ver o impacto aqui da Americanas dentro dos resultados do Bradesco e isso eu particularmente enxergo como o principal motivo para as ações amanhã começarem a cair. Claro, se você enxergar de uma outra perspectiva, que por exemplo, o Bradesco ele teve ainda assim 1,5 bi de lucro e ele fez uma provisão de 4,5 ou 4,2 bi ali que a Americanas está devendo, talvez você possa enxergar que aquela perspectiva de 4,2 que nós tínhamos lá atrás de lucratividade para o Bradesco, eu vou até trazer mais uma vez, aqui ó, eles falam que era esperado uma lucratividade de 4,2. Se nós pegarmos os 4 bilhões que a Americanas deve, mais aquele 1,5 bi que nós tivemos de lucro líquido efetivamente, então talvez nós tivéssemos aqui um resultado melhor do que era esperado, na casa dos seus 5,7 bi de lucro. Mas claro, quando a gente está falando de uma provisão, não é necessariamente um valor que o banco ele perdeu, mas é necessário sim que você tenha uma provisão, porque é um devedor que provavelmente não vai conseguir pagar esse valor todo. Olhando mais aqui, eles passam um pouco por receita de prestação de serviço, eles falam um pouco sobre as operações e aceleração tecnológica de investimentos, e eles colocam aqui um fortalecimento dos seus 77 milhões de clientes. E eles colocam aqui uma outra questão que é bastante interessante para quem é um entusiasta desse mundo. Eles colocam aqui que em 2023, em janeiro, eles fizeram a primeira operação de tokenização de um ativo financeiro com a emissão de uma cédula de crédito bancário no valor de 10 milhões de reais. Então, ou seja, o Bradesco ele está entrando aqui naquela ideia de tokenização. Basicamente a gente está falando aqui de ativos de moedas digitais, então é interessante a gente ter essa noção. E aqui em 2023 eles ainda falam que o Bradesco completa 80 anos de história. Claro, é interessante a gente notar que tudo isso aqui que o banco ele trouxe para a gente
recorrente, é sim, de uma forma ou de outra, um lucro, mas que você deve olhar com bastante cautela. E aqui eu vou trazer vocês para mim para que a gente possa ter uma última conversa a respeito desses resultados. Eu particularmente não ficaria surpreso com tudo isso que está acontecendo, afinal de contas o efeito Americanas em diversos bancos tem sido sim um motivo de preocupação. Tanto é que eu fiz um vídeo do Itaú, que eu posso até deixar aqui no card para vocês, onde o gestor ele começa ali a sua apresentação dizendo, olha, nós tivemos que fazer uma provisão por conta de um devedor muito grande. Nós sabemos, Americanas. Agora o Bradesco vem aqui e diz a mesma coisa, sabendo que o Bradesco é um dos mais afetados pela Americanas, mas mesmo assim ele trouxe um lucro bastante interessante. Claro, se olharmos efetivamente para o payout, ou seja, aquele valor efetivamente que vai sair do Bradesco e que vai entrar no bolso do seu acionista, num payout ali de 52%, de mais de 10 bi, que vai ser distribuído entre todos, claro, desconsiderando ali 15% do JCP, porque eles fazem isso por uma questão tributária, é muito interessante você notar que ainda assim você tem um dividendo na casa ali dos seus 6% ao ano. É talvez de você ficar um pouco ali receoso, imaginando que outras formas de investimento estão rendendo muito mais que isso, como talvez um tesouro pré-fixado, ou talvez um tesouro IPCA, isso possa gerar um resultado mais interessante para você no longo prazo. No entanto, se você for considerar também que as taxas de juros elas tendem a cair no longo prazo, toda a questão aqui relacionada a Americanas, ela tende a, no médio ou talvez longo prazo, também diminuir bastante, esse valor que foi provisionado, ou aquele valor que está lá dentro do banco, vai ser trabalhado pelo Bradesco para que ele possa colocar esse dinheiro novamente no mercado e rentabilizar a sua carteira. E claro, a gente sempre ouviu aquela expressão de que a cotação ela segue o resultado. E claro, se nós tivermos um resultado abaixo da expectativa do mercado, mas que ainda assim trouxe um lucro, será que é justificada ou pode ser justificada a queda que nós vamos ter no Bradesco amanhã? Claro, dentro da minha perspectiva. Eu particularmente enxergo que o Bradesco ele trouxe um resultado interessante de rentabilização anual, e ele trouxe uma questão de aumento da sua linha de seguros. Então, é um banco que tem demonstrado sim a sua solidez, tem demonstrado sim bastante preocupação com o cliente, e especialmente dentro de uma linha de crédito e de inadimplência, eu particularmente acho que o Bradesco está entre os melhores e a melhor forma de alocação de capital. Tanto é que se olharmos aqui efetivamente para a carteira, eles colocam que o índice de inadimplência superior a 90 dias, ele vem basicamente aqui numa linha normal do que é esperado para devedores no geral, que a gente está na casa dos 4, 3 e 2 mais ou menos aqui, claro, considerando que esse aqui é o último trimestre que nós temos notícia. Com relação à inadimplência superior a 60 dias, nós também mantivemos um aumento aqui basicamente em linha, que era assim esperado, afinal de contas, quando nós temos taxas de juros mais altas, as pessoas consequentemente têm menos facilidade para conseguir pagar aquele financiamento que ela tem contratado. Então, é interessante a gente notar efetivamente que esse aumento aqui ele é proporcional a tudo que anda realmente acontecendo dentro do banco, a tudo aquilo que ainda anda acontecendo entre todos os bancos e uma questão macroeconômica geral. E é isso, esse basicamente é o resultado do Bradesco. Eu particularmente fiquei um pouco surpreso com uma queda tão bruta assim nos seus resultados, no seu lucro líquido recorrente. Como eu falei no começo do vídeo, nós tivemos uma queda de 67% em relação àquilo que era projetado. Então, imagina, o banco ele propriamente ali reportou que em relação a um trimestre e outro, ele teve uma queda de 70% na sua lucratividade. Claro, muito afetado pelo efeito Americanas e as provisões que foram necessárias. Mas eu espero que esse vídeo ele tenha sido esclarecedor para você entender que esse dinheiro ele continua dentro do banco, mas ele está numa linha diferente. Como ele entrou para PDD, que é uma provisão para devedores duvidosos, ele entrou como despesa e não como lucro. Mas esse dinheiro ele não saiu de dentro do banco, ele permanece lá. Agora a gente precisa ver efetivamente se a Americanas vai conseguir honrar com o pagamento desse valor ou não. Bem, e por hoje é isso. Eu agradeço muito por você ter acompanhado o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, estamos quase chegando aqui aos 800 inscritos. E, mais uma vez, eu agradeço. Por hoje é isso e tchau!